Culpa e remorso. Te sufocando? Oração, com Salmo 51. Vai purificar sua consciência, agora. O peso invisível da culpa. Há culpas que não aparecem no rosto, mas pesam na alma. Culpas que se escondem atrás de sorrisos, que silenciam o coração e fazem o peito apertar. Talvez você conheça bem essa sensação, a de querer seguir em frente, mas algo dentro de você te puxa de volta. Você tenta se convencer de que já passou, tenta se distrair, mas no fundo, a voz do remorso continua ecoando. É como se houvesse uma mancha que não sai, uma lembrança que insiste em te perseguir. Mas hoje, neste momento, através do Salmo 51, Deus vai tocar nessa ferida e te purificar por completo. O Salmo 51 não é uma oração qualquer. É o grito de uma alma que reconhece seu erro, mas também reconhece a misericórdia de um Deus que não rejeita quem se arrepende. Davi escreveu esse salmo num dos momentos mais sombrios da sua vida, quando percebeu o quanto havia se afastado da presença divina. Ele não tentou se justificar, não fugiu, não se defendeu. Ele simplesmente abriu o coração e disse: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua bondade, e apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Esse é o convite que o Espírito Santo faz a você agora: parar de lutar contra o passado e permitir que Deus limpe o que a culpa tem tentado manter vivo. Porque a culpa é como uma sombra. Ela não tem vida própria, mas precisa da luz ausente para se projetar. E quando a luz de Deus entra, toda sombra desaparece. A culpa não é eterna, o perdão é. Talvez o que te sufoca não seja apenas o erro, mas o peso de se sentir indigno do perdão. Você pode ter cometido algo que ainda te envergonha, pode ter falado o que não devia, magoado alguém ou até mesmo perdido oportunidades por escolhas erradas. Mas há uma verdade espiritual que você precisa ouvir hoje. Deus não te define pelo que você fez, mas pelo que Ele pode fazer em você a partir deste instante. O arrependimento é o início da reconstrução. O Salmo 51 é o mapa da alma arrependida. Ele mostra o caminho de quem reconhece, confessa e é restaurado. E o mais lindo é que o perdão de Deus não apenas apaga o passado, ele cria algo novo. Davi pede: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Essa é a essência da verdadeira purificação. Não é tentar voltar a ser quem você era antes, mas permitir que Deus te transforme em quem você nunca conseguiu ser sozinho. Hoje, Deus quer te libertar da prisão da culpa. Ele quer tirar o peso que te impede de respirar em paz. O inimigo quer te convencer de que você não merece perdão. Mas o amor de Deus já decidiu que você é digno de ser restaurado. E o que Ele purifica, ninguém mais pode acusar. Durante esta oração, cada palavra do Salmo 51 será como uma gota de água limpa caindo sobre o seu coração. Você vai sentir a presença de Deus te lavando por dentro. Não apenas das lembranças, mas das acusações que te prendiam. Este é um momento entre você e Ele. Um encontro íntimo onde o arrependimento não é castigo, mas libertação. Deixe que o Espírito Santo te conduza. Feche os olhos, respire fundo e permita que esta verdade entre em você. A culpa não é o fim, é o ponto onde começa o perdão. O que Deus está prestes a fazer nesta oração é restaurar a paz da sua consciência. Onde havia vergonha, haverá pureza. Onde havia dor, haverá consolo. Onde havia condenação, haverá graça. Não há mancha que o amor de Deus não possa remover. Não há história que Ele não possa reescrever. Não há coração tão sujo que Ele não possa lavar. Tudo o que Ele pede de você agora é sinceridade. O mesmo Deus que perdoou Davi está diante de você,
com as mãos estendidas, dizendo: eu te purifico, eu te restauro, eu te devolvo a paz que a culpa te roubou. Este é o momento da cura interior, da alma lavada, do recomeço com leveza e verdade. Permita que as palavras deste salmo te atravessem como um rio que leva embora a dor e deixa apenas a esperança. Porque hoje o Espírito de Deus está te dizendo: você não precisa mais se culpar. Eu te perdoei. Eu te limpei. Agora viva em paz. A natureza espiritual da culpa. A culpa é como uma voz que nunca se cala. Ela sussurra quando o dia está quieto e grita quando tentamos descansar. É aquele pensamento que insiste: você errou e nada vai apagar isso. E quanto mais se tenta esquecer, mais ela se faz presente. Mas o que poucos percebem é que a culpa não é apenas uma emoção. Ela é uma ferida espiritual. E como toda ferida, precisa ser tratada com luz, com verdade e com amor. Deus não te criou para viver aprisionado ao passado. O remorso é a cela e a culpa é a corrente. Ela não está ali para te corrigir, está ali para te impedir de avançar. É por isso que o inimigo usa a lembrança dos erros para te enfraquecer, tentando te convencer de que não há perdão suficiente para o que você fez. Mas o poder de Deus não se mede pelo tamanho do seu erro, e sim pela profundidade da sua misericórdia. E essa misericórdia é infinita. A culpa se alimenta do silêncio e da distância. Quando você tenta lidar sozinho com o que te dói, ela cresce. Ela se instala nas lembranças, nos gestos, nas palavras que ficaram presas. Mas quando você traz essa dor à luz, quando confessa diante de Deus o que te pesa, algo sobrenatural acontece. A culpa começa a perder força. A vergonha se dissolve na presença da graça. E aquilo que antes era motivo de medo se torna testemunho de perdão. Há uma diferença profunda entre culpa e arrependimento. A culpa paralisa, o arrependimento liberta. A culpa te empurra para longe de Deus. O arrependimento te traz de volta para os braços dele. A culpa é a voz do inimigo te acusando. O arrependimento é a voz do Espírito Santo te chamando. E talvez hoje o que você sente não seja Deus te condenando, mas Deus te convidando a voltar. O Salmo 51 nasceu exatamente desse lugar, o encontro entre o erro humano e a graça divina. Davi havia falhado sim, mas não ficou preso à culpa. Ele se prostrou diante de Deus e disse: contra ti pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Foi ali que a libertação começou. Porque quando a alma reconhece a verdade, o céu se move em direção à cura. Deus não rejeita corações quebrantados. Ele não se afasta dos que choram pelos seus erros. Pelo contrário, é no arrependimento sincero que ele mais se aproxima. É ali que a presença dele se torna mais real, mais doce, mais viva. E o que antes era culpa começa a se transformar em aprendizado, em sabedoria, em fé renovada. Há algo poderoso quando a alma reconhece a própria fraqueza, não para se condenar, mas para abrir espaço à graça. Porque Deus não quer que você viva tentando se punir. Ele quer que você aprenda a ser curado. O remorso te faz olhar para o que passou, mas o arrependimento te faz enxergar o que Deus ainda pode fazer. Talvez a sua mente ainda esteja tentando entender o porquê de certas coisas terem acontecido. Talvez você se culpe por decisões que não pode mais mudar, mas o arrependimento não apaga o passado. Ele redime. Ele transforma o que foi dor em ponto de partida. É assim que Deus trabalha. Ele pega as cinzas do erro e acende nelas a chama de um novo começo. Deus não quer que você se esconda dele. Ele quer que você se aproxime, mesmo com medo, mesmo com vergonha. Porque o perdão não é merecimento, é graça, é dom, é presente. E quando o Espírito Santo toca o coração arrependido, algo se quebra. O ciclo da culpa chega ao fim.
e a paz começa a entrar, lenta, suave, como uma brisa que limpa o ar depois da tempestade. Você pode ter falhado, mas isso não define quem você é. A culpa tenta escrever sua história com as mãos do passado, mas Deus reescreve tudo com o sangue do perdão. E quando Ele diz, eu te perdoei, não há mais condenação, não há mais acusação. Só resta o amor que cura, restaura e te devolve a vida. Hoje, o Espírito Santo está te dizendo, pare de carregar o que eu já levei. A cruz já pagou o preço. O perdão já foi liberado. A única coisa que ainda precisa acontecer é você acreditar. E quando você acredita, algo muda dentro de você. O coração se torna leve, a mente silencia e a paz volta a respirar. O que antes te oprimia agora se transforma em gratidão, porque você percebe que mesmo nas suas falhas, Deus nunca desistiu de te amar. Este é o poder da reconciliação. É o início da cura interior. E é para isso que o Salmo 51 existe. Para lembrar que não importa o quão longe você foi, sempre há um caminho de volta. A força redentora do Salmo 51. O Salmo 51 é mais do que um pedido de perdão. É o clamor de uma alma que reconheceu o próprio limite e descobriu dentro da dor a porta da graça. Davi não escreveu esse salmo como um rei, mas como um homem despido de orgulho, quebrado por dentro e consciente de que nenhuma coroa poderia encobrir a culpa que pesava sobre o seu coração. Ele não buscava justificativas, ele buscava purificação. E é por isso que as palavras dele atravessam séculos e continuam curando até hoje. Quando Davi diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua bondade, ele não está pedindo o que merece, está pedindo o que só Deus pode oferecer. Ele reconhece que o perdão não nasce do merecimento, mas da compaixão divina. O Salmo 51 é a confissão que liberta. É o momento em que a alma para de lutar para parecer forte e se rende completamente ao amor que restaura. Esse salmo nos mostra uma verdade profunda. A cura espiritual começa quando paramos de esconder o que Deus já sabe. O arrependimento não é informar a Deus o que aconteceu. É abrir o coração para que Ele transforme o que aconteceu. É o ato de dizer, Senhor, eu não consigo mais carregar isso sozinho. Lava-me, purifica-me, cria em mim um coração novo. O poder redentor do Salmo 51 está em sua sinceridade. Davi não tenta negociar com Deus, nem faz promessas para ser perdoado. Ele se entrega. Ele reconhece que o problema não está apenas nas ações, mas dentro dele. Por isso, ele ora. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi entende que não adianta Deus mudar as circunstâncias se o coração continuar o mesmo. A verdadeira restauração vem de dentro para fora. E é exatamente isso que Deus quer fazer hoje em você. Ele não quer apenas aliviar sua culpa, Ele quer reconstruir o seu interior. O perdão não é o fim do processo, é o começo. Quando você confessa, Deus não apenas apaga o erro, Ele te devolve a dignidade. Ele reconfigura o seu espírito para que você volte a caminhar em paz. O Salmo 51 é um lembrete de que o arrependimento não nos afasta de Deus, ele nos aproxima. Porque quando você se dobra diante dele, reconhecendo sua fraqueza, é como se dissesse, Senhor, eu preciso de ti mais do que de qualquer outra coisa. E esse reconhecimento abre espaço para o milagre da graça. Deus não espera a perfeição, ele espera a verdade. Ele não procura vozes impecáveis, mas corações sinceros. E quando o arrependimento é verdadeiro, o perdão é inevitável. Ele não apenas perdoa o que foi feito, ele cura a raiz do que te levou a errar. Essa é a força redentora do Salmo 51. O poder de transformar vergonha em sabedoria, dor em recomeço e culpa em testemunho.
Davi aprendeu algo que muitos de nós ainda lutamos para entender. O perdão de Deus não é o fim da história, é a reescrita dela. Ele sabia que o que havia feito não podia ser desfeito, mas também sabia que Deus poderia criar algo novo a partir da ruína. É por isso que ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação. Ele não pediu apenas para ser limpo, pediu para ser restaurado a alegria de estar novamente na presença do Senhor. Essa é a cura que o Salmo 51 oferece, não apenas o alívio da culpa, mas o renascimento da alma. Quando você ora essas palavras com o coração aberto, o Espírito Santo age como uma água viva, lavando as lembranças, limpando o peso e transformando o arrependimento em comunhão. É como se Deus dissesse: eu não quero que você apenas se sinta perdoado. Quero que você volte a viver com o coração livre. E talvez seja isso o que o Espírito está fazendo com você agora. Talvez essa culpa que te sufoca não seja o fim, mas o ponto exato em que Deus vai começar o seu processo de cura. Assim como Davi, você não precisa ser perfeito, só precisa ser sincero. A graça de Deus não exige explicações, apenas entrega. O Salmo 51 é o lugar onde a alma cansada encontra descanso. É o cântico de quem errou, mas não desistiu de Deus. E mais importante, é o cântico de quem descobriu que Deus nunca desistiu dele. Então, permita que essa verdade te alcance. O mesmo Deus que lavou Davi quer lavar você. O mesmo Deus que transformou culpa em canção quer transformar seu arrependimento em recomeço. E quando essa purificação acontece, algo muda para sempre. A alma respira leve, o coração volta a bater em paz, e o passado deixa de ser prisão para se tornar prova viva do amor que redime. O Salmo 51 não é apenas a história de um homem que pecou, é o testemunho de um Deus que perdoa, e é nesse mesmo Deus que você pode descansar agora. O coração que é lavado. Imagine por um instante o seu coração, não o coração físico, mas aquele lugar dentro de você onde moram as lembranças, as dores, as palavras que feriram, os arrependimentos que nunca foram ditos. Agora imagine esse coração como uma taça de cristal. Um dia ele brilhou, refletia a luz, era leve. Mas com o tempo foi sendo marcado. Cada erro deixou uma mancha. Cada culpa criou uma sombra, cada remorso, uma rachadura quase invisível. Até que, de tanto tentar esconder essas marcas, você passou a acreditar que o brilho havia se perdido para sempre. Mas não foi. O brilho ainda está aí. Ele apenas está coberto. E hoje, Deus quer limpar o que o tempo, as falhas e o peso da culpa tentaram apagar. A presença de Deus é como uma água viva, que não apenas toca a superfície, mas penetra nas profundezas da alma. Quando você se permite ser lavado por essa presença, algo começa a acontecer dentro de você. É como se o coração, endurecido pelas lembranças, começasse a amolecer. As camadas de vergonha e medo começam a se dissolver. O que antes era dor se transforma em entendimento. O que antes era acusação se transforma em cura. Davi entendeu isso quando escreveu o Salmo 51. Ele não pediu apenas perdão, ele pediu purificação. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ele sabia que o problema não era apenas o que ele havia feito, mas o que havia ficado dentro dele. A sujeira que a culpa deixa não é visível, mas é real. Ela pesa. Ela tira o brilho do olhar e o som da alegria. E o toque de Deus é a única força capaz de limpar esse lugar onde ninguém mais pode chegar. Deus não lava apenas o erro. Ele lava a lembrança. Ele não limpa apenas o pecado. Ele limpa o peso emocional que ficou depois. Ele não apaga a história, ele a reescreve com graça. E é nesse processo
que a alma experimenta o verdadeiro descanso. Pense em como a água age sobre algo sujo. Ela não briga com a sujeira. Ela apenas flui pacientemente até que tudo seja levado embora. Assim é a presença do Espírito Santo quando encontra um coração arrependido. Ela não vem para condenar, mas para purificar. Não vem para te expor, mas para te restaurar. A água de Deus não é fria nem violenta, é suave, é constante. E quanto mais você permite que ela flua, mais leve o coração se torna. O arrependimento sincero é como abrir as janelas da alma. O ar entra, a luz volta. E aquilo que estava abafado começa a respirar. Quando você confessa, você não está sendo fraco. Está sendo curado. Quando você admite que errou, está permitindo que Deus mostre o quanto te ama. Mesmo assim, a purificação acontece não quando você tenta se justificar, mas quando você simplesmente diz: Senhor, lava-me. E Ele lava. Lava o que ninguém mais entende. Lava o que você mesmo já cansou de tentar limpar. Lava os pensamentos que voltam à noite, as palavras que você gostaria de apagar, os momentos que ainda te perseguem. Tudo isso é levado embora quando o amor de Deus toca o seu coração com essa água pura. Agora imagine essa cena. Você está de olhos fechados e uma luz suave começa a descer sobre você. Ela não te fere, ela te envolve. É a presença de Deus. Ela toca o topo da sua cabeça e vai descendo lentamente, como uma chuva fina. Essa luz toca a sua mente, seus pensamentos, e o que antes era confusão começa a se acalmar. Ela desce até o seu peito e o coração, antes apertado, começa a relaxar. Você sente o peso saindo, o ar ficando mais leve, o peito se abrindo para respirar novamente. Essa luz é o Espírito Santo lavando o seu interior, sem pressa, sem dor, apenas com amor. O perdão não é um sentimento, é um processo de limpeza. E nesse momento, enquanto você escuta, Deus está fazendo exatamente isso. Ele está removendo o que o remorso acumulou, está limpando o que o medo travou, está restaurando o que o pecado danificou. É como se o céu inteiro se inclinasse sobre você para dizer: eu ainda te vejo limpo, eu ainda te vejo com valor, eu ainda te vejo como meu. Essa purificação não é apenas para apagar o passado, é para te devolver a liberdade de viver o presente. Porque quando o coração é lavado, a mente se silencia, a culpa perde a voz e a alma volta a respirar. E é aí que nasce a verdadeira paz. Não a paz de quem esqueceu, mas a paz de quem foi redimido. O Salmo 51 é mais do que uma confissão, é uma experiência espiritual. É Deus estendendo a mão e dizendo: deixa eu te lavar. E quando você permite, o que antes era escuridão se torna luz. O que antes era peso se transforma em leveza. O que antes era dor se transforma em testemunho. Deus não quer que você viva tentando esconder o que te machuca. Ele quer te mostrar que mesmo o que te feriu pode ser curado. E quando Ele termina de lavar o coração, Ele não te devolve igual. Ele te devolve novo. Oração guiada. Parte 1. Arrependimento e confissão. Agora é o momento em que você fala com Deus, não como quem repete palavras, mas como quem abre o coração. Este é o instante em que você tira as máscaras, onde nada precisa ser escondido. Porque Deus não quer um discurso bonito, Ele quer a verdade que você tem guardado. Ele não se assusta com a sua dor, com as suas falhas, com as suas lembranças. Ele só quer ouvir a sua voz dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Respire fundo. Feche os olhos. Deixe que o silêncio entre com você nesse momento. Senhor, eu venho diante de Ti agora com tudo o que sou, com o que acertei e com o que errei.
Eu venho com o coração cansado de tentar consertar sozinho o que só o teu perdão pode restaurar. Senhor, há coisas dentro de mim que eu escondi até de mim mesmo, mas que ainda me pesam. Há lembranças que voltam quando tento dormir. Há palavras que eu gostaria de apagar, decisões que eu queria reverter e sentimentos que ainda me acusam. Mas hoje eu decido parar de fugir. Hoje eu trago tudo isso diante do teu altar. Pai, eu confesso os meus pecados. Confesso os pensamentos que me afastaram de ti, as atitudes que machucaram pessoas e os momentos em que eu escolhi o que era errado, mesmo sabendo o que era certo. Eu confesso, Senhor, porque sei que o teu amor é maior que o meu erro. Eu confesso porque quero ser livre. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo de ter confiado mais em mim do que em ti, de ter buscado respostas onde não havia paz, de ter tentado carregar o peso que era teu para levar. Eu me arrependo por ter deixado o medo decidir por mim, por ter deixado o orgulho calar o arrependimento e por ter me esquecido que o teu amor nunca deixou de estar aqui. Hoje, Pai, eu coloco nas tuas mãos tudo o que ainda me acusa. Toma os meus erros, os meus medos, os meus arrependimentos e transforma tudo isso em aprendizado, em cura, em recomeço. Não quero mais viver prisioneiro da culpa. Eu quero viver restaurado pela tua graça. Senhor, há feridas que eu causei, há pessoas que magoei, há palavras que feriram e eu não posso voltar atrás. Mas eu posso me colocar diante de ti, pedindo perdão, não só pelo que fiz, mas também pelo que me tornei por causa disso. Purifica-me, Senhor. Ensina-me a perdoar a mim mesmo como tu já me perdoaste. Eu sei que não há pecado grande demais que o teu amor não possa cobrir. Não há erro que a tua misericórdia não possa apagar. Não há culpa que a tua graça não possa lavar. Por isso, eu me entrego completamente agora. Eu abro o meu coração e peço: entra, Espírito Santo, e faz morada. Apaga, Senhor, as lembranças que o inimigo usa para me acusar. Rompe as correntes da vergonha que me impedem de olhar para o alto. Faz com que eu volte a me ver como tu me vês, amado, perdoado, digno de um novo começo. Pai, eu sei que o arrependimento verdadeiro não é apenas sentir tristeza pelo erro, mas decidir andar em outra direção. Então, me ensina a caminhar contigo. Me ensina a não voltar ao que me feriu. Me ensina a guardar o coração para que ele nunca mais se perca de ti. Hoje, eu declaro que o teu amor é maior do que a minha culpa, que a tua cruz é mais forte do que o meu passado, que o teu perdão é mais profundo do que o meu remorso. Senhor, se for preciso chorar, que seja para limpar a alma. Se for preciso lembrar, que seja para aprender. Mas não me deixes mais viver preso ao que já foi perdoado. Eu te entrego agora, Pai, cada pensamento de culpa, cada lembrança de queda, cada medo de não ser digno. Porque eu sei, o teu amor não depende da minha perfeição, mas da tua misericórdia. E é por essa misericórdia que eu descanso agora. Eu me rendo ao teu perdão. Eu aceito o teu amor. Eu recebo o teu toque e declaro: estou sendo lavado, purificado e liberto neste instante. O peso começa a sair. A mente começa a se acalmar. A alma começa a respirar de novo, porque o teu amor está fazendo aquilo que nenhuma força humana poderia fazer. Está me tornando novo. Senhor, obrigado. Obrigado porque o teu perdão me alcança, mesmo quando eu me sentia distante. Obrigado porque o teu amor não desiste de mim. Obrigado porque, a partir de hoje, a culpa não me define mais. O teu perdão, sim, palavra de fé e reconciliação. Agora que você se abriu diante de Deus,
que confessou, chorou e entregou o que te pesava, o Senhor quer te lembrar de algo muito maior. O perdão dele não é uma promessa distante, é uma realidade presente. Quando você se arrepende de verdade, Deus não apenas te ouve, Ele age. Ele não apenas perdoa, Ele restaura. O que o pecado tentou destruir, a graça começa a reconstruir. A culpa é o peso do que já passou, mas a fé é a força do que Deus está fazendo agora. Enquanto a culpa te prende ao ontem, a fé te conduz para o amanhã. E é exatamente isso que o Espírito Santo quer fazer em você hoje, quebrar o ciclo de acusação e te ensinar a caminhar como alguém livre. Você não é mais o erro que cometeu. Você é o resultado do amor que te alcançou. Quando Deus olha para você, Ele não vê o que você fez. Ele vê o que você pode ser. Ele não foca no pecado. Ele foca no propósito. Ele não te chama pelo que te envergonha. Ele te chama pelo nome, com amor, como um pai que sempre esperou a volta do filho. A graça não ignora o erro, mas transforma a história. E é isso que o Salmo 51 revela. Um homem que reconhece a própria falha, mas encontra na presença de Deus um novo começo. Davi caiu, mas não ficou caído. Ele pecou, mas não foi definido pelo pecado. Ele se quebrou, mas foi restaurado pela misericórdia. Deus não está interessado em perfeição. Ele busca coração sincero. E é por isso que Ele te escolheu, mesmo com todas as tuas falhas. O arrependimento verdadeiro não é um castigo, é um convite à intimidade. É Deus dizendo, eu quero andar contigo mesmo depois de tudo. Talvez você ainda se olhe com culpa, talvez tenha medo de recomeçar, talvez ache que já é tarde demais. Mas o Senhor diz agora ao teu coração, eu te fiz novo, eu apaguei o passado, e eu te darei força para viver em paz novamente. Nada do que aconteceu anulou o que Deus ainda quer fazer em você. Nenhum erro foi grande o suficiente para apagar a promessa que Ele fez sobre a sua vida. A fé não é o fim da fraqueza, é o começo da restauração. Deus usa os corações quebrados como terreno fértil para milagres, porque é no meio da dor que a graça floresce. É na vergonha que a glória de Deus se revela. É no arrependimento que o amor dele encontra espaço para agir. Há algo acontecendo dentro de você agora. Um mover silencioso, uma paz que começa a se espalhar. É o perdão te reconstruindo. É o Espírito Santo apagando memórias que te feriam e substituindo-as por promessas que te curam. É a vida de Deus te invadindo, te purificando e te lembrando. Você não está sujo, você está sendo lavado. E talvez a culpa ainda tente voltar. Ela vai sussurrar mentiras, dizendo que você não merece, que Deus não vai te usar, que o passado te define. Mas quando isso acontecer, responda com a verdade. O sangue de Jesus me lavou. Eu sou livre. Eu sou amado. A culpa te empurra para longe de Deus, mas o perdão te traz de volta. E é por isso que o Espírito Santo te diz agora, volta a descansar. A guerra acabou. Eu estou aqui. Não viva mais olhando para trás. O arrependimento não te prende, ele te impulsiona. O passado não é um lugar para morar, é apenas um ponto de partida. A partir de hoje, você caminha com leveza, porque Deus te reconciliou com Ele mesmo. Sinta essa reconciliação. Ela é como um abraço que você não esperava, mas que o seu coração sempre precisou. É o toque invisível do amor de Deus te dizendo, eu te perdoo, eu te aceito, eu te restauro. E talvez o perdão que ainda falta seja aquele que você precisa dar a si mesmo, porque Deus já te perdoou, e não há condenação para quem está em Cristo. A vergonha acabou, o remorso foi apagado, e a paz agora ocupa o lugar do medo. Respire fundo. Deixe o ar da graça entrar. O que te pesava não tem mais poder sobre você.
Você foi reconciliado com o céu. E quando o céu se reconcilia com o coração, até o impossível começa a se alinhar. Deus não apenas te perdoou, Ele te chamou de volta à comunhão. Ele te lavou, te curou e te convidou a caminhar novamente. Você é prova viva de que o amor vence o erro. Você é testemunho de que a culpa pode ser substituída por paz. Você é filho, e nada poderá te separar desse amor. Oração guiada. Parte 2. Purificação da consciência. Feche os olhos por um instante e permita que sua alma se aquiete. Respire devagar, profundamente. Sinta o peso que ainda resta dentro de você, as memórias que insistem em voltar, as vozes que te lembram do que foi, do que não deu certo, do que você gostaria de apagar. Agora, diante da presença de Deus, tudo isso começa a perder força, porque há um poder maior agindo dentro de você neste momento, o poder purificador da graça. Diga em silêncio ou em voz baixa: Senhor, purifica a minha consciência. Sim, Senhor, limpa o que o tempo não apagou, o que a mente ainda repete como uma culpa antiga. Apaga as lembranças que o inimigo usa para me acusar. Eu te entrego cada pensamento que me aprisiona, cada lembrança que me pesa, cada recordação que tenta me impedir de seguir em frente. Purifica-me, Senhor, de dentro para fora. Lava o meu interior com a tua presença. Que a tua luz penetre nas partes mais escondidas da minha mente, nos cantos escuros onde a vergonha se escondeu, e ali faça brotar vida outra vez. Que a verdade substitua a mentira, que a paz substitua o medo, que o amor substitua o julgamento. Senhor, renova a minha mente. Eu já não quero viver preso ao que fui. Quero viver livre no que o Senhor diz que eu sou. Apaga as palavras que me feriram, limpa as imagens que me condenam, silencia as vozes que me acusam e grava no meu coração uma nova verdade. Eu sou teu filho e estou limpo pelo teu perdão. Deus, muitas vezes tentei esquecer o passado com minhas próprias forças, mas hoje entendo que esquecer não é apagar, é curar. E quem cura é o Senhor. Por isso, vem e cura o que ainda sangra. Cura a minha consciência, que às vezes me trai, me lembrando do que o Senhor já esqueceu. Cura as memórias que ainda me prendem, os arrependimentos que viraram correntes, as lembranças que se tornaram feridas. Senhor, eu quero te sentir lavando cada parte da minha alma agora. Sinto o teu amor descendo sobre mim como uma chuva suave, limpando a poeira dos dias, o peso das culpas, o sabor amargo dos erros. E à medida que essa chuva cai, percebo que tudo o que era dor se transforma em paz, tudo o que era culpa se transforma em esperança. Deus, apaga as marcas do pecado, mas deixa as marcas da graça. Que eu nunca esqueça de onde o Senhor me tirou, não para sentir vergonha, mas para testemunhar o teu amor. Que cada lembrança de queda se torne um lembrete da tua misericórdia. Que cada vez que o inimigo tentar me acusar, eu me lembre: o sangue de Jesus me purificou, e nada mais me separa do amor de Deus. Pai, entra agora na minha consciência com tua luz. Tira as sombras da dúvida, da culpa e do medo. Deixa-me ver a mim mesmo com os teus olhos, quando eu me olhar, que eu veja um filho amado e não um pecador condenado. Quando eu pensar no passado, que eu veja a cruz e não a culpa. Quando eu lembrar dos erros, que eu sinta gratidão por ter sido perdoado. Senhor, faz nova a minha mente. Eu não quero mais carregar o que o Senhor já levou. Eu não quero mais repetir o que o teu perdão já encerrou. Eu quero viver em paz, em liberdade e em amor. Deus, eu te agradeço porque a tua palavra diz que, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar
e nos purificar de toda injustiça. E é isso que eu recebo agora: purificação total, completa, irrevogável. Eu me vejo limpo, restaurado e livre. E se ainda há algo em mim que tenta resistir à tua graça, Senhor, quebra agora. Tira o medo de ser perdoado, tira a vergonha de ser amado. Eu não quero mais duvidar da tua misericórdia. Eu quero descansar nela. Purifica também o meu coração das culpas que carrego por outros, das palavras que disse e me arrependo, das decisões que tomaram outro rumo, das pessoas que feri e das que me feriram. Eu libero perdão e eu recebo perdão. Eu solto o passado e deixo que o teu amor preencha o que ficou vazio. Senhor, eu me entrego completamente, não apenas para ser perdoado, mas para ser transformado, não apenas para ser limpo, mas para ser renovado. Faz-me viver com a leveza de quem foi lavado pela tua graça. Faz-me dormir em paz, acordar em paz e caminhar com o coração leve. E agora, em silêncio, permaneça apenas sentindo a presença de Deus. Respire fundo e sinta o que está acontecendo dentro de você. Há algo mudando. A mente se acalma, o peito se expande, o coração se aquieta. É o perdão tomando o lugar da culpa. É a pureza vencendo o peso do remorso. É a graça reescrevendo a sua história e te tornando alguém novo, inteiro e livre. Declarações proféticas de libertação. Agora que o seu coração foi purificado e a presença de Deus tocou o mais profundo da sua alma, chegou o momento de declarar com fé o que o céu já decretou sobre a sua vida. As palavras que você fala têm poder. Elas não são apenas sons, são sementes espirituais que moldam o que você vive. Por isso, fale comigo, pense comigo, sinta comigo cada uma dessas verdades. Repita com fé e consciência: eu sou perdoado. Sim, declare isso como quem rompe uma corrente invisível. Porque quando você afirma o que Deus já disse, o passado perde o poder de te acusar. A culpa pode tentar voltar, mas ela não encontrará mais morada. Deus apagou o registro, Ele limpou o livro. E quando Ele perdoa, Ele não volta atrás. Agora diga: eu sou limpo. Cada parte de você, cada lembrança, cada pensamento, tudo foi lavado. Não há mais mancha espiritual sobre a sua consciência. O que o inimigo tentou usar como prova contra você foi destruído na cruz. O sangue de Jesus é a tua justiça. Você está coberto, protegido e santificado pela graça. Respire fundo e declare: Deus me restaurou. Isso significa que você não é o mesmo. A culpa pode ter te ferido, o remorso pode ter te enfraquecido, mas Deus te reergueu. Você está sendo reconstruído, peça por peça, com as mãos do Criador. Onde havia medo, há confiança. Onde havia vergonha, há testemunho. Onde havia peso, há leveza. Agora diga com convicção: a culpa não tem mais poder sobre mim. Diga de novo com força, como quem toma posse da própria liberdade: o inimigo não pode mais usar o passado como arma, porque o passado foi entregue ao perdão. Deus não te vê pelo que você fez, mas pelo que você se tornou. Você não é o erro que cometeu. Você é o resultado da graça que te alcançou. E agora, declare esta verdade suprema: a graça me libertou. Sinta essas palavras atravessando o seu peito como luz. A graça, não o merecimento, não o esforço, não a culpa, a graça. Ela é o que te trouxe até aqui, o que te sustenta e o que vai te levar além. Você não vive mais sob o peso do julgamento, mas sob o manto da misericórdia. Você não precisa provar nada. Basta viver como quem foi amado, perdoado e restaurado. Diga mais uma vez: eu sou livre em Cristo.
livre da condenação, livre da vergonha, livre da lembrança que fere, livre da necessidade de esconder quem você é, livre para respirar sem medo, para olhar para frente sem arrependimento, para viver sem correntes espirituais. A liberdade que Deus te deu é completa, e ninguém pode tirá-la de você. Agora, imagine uma chave dourada nas mãos do Senhor. Ele coloca essa chave no cadeado da sua mente e o abre. O que estava preso se solta. O que estava escuro se ilumina. O que estava fechado agora se abre em esperança. A sua consciência foi libertada. O seu espírito foi renovado. A sua alma foi lavada. Você não precisa mais pedir perdão pelo que Deus já perdoou. Agora, o que você precisa é viver o perdão que recebeu. Caminhar com leveza, respirar em paz, levantar a cabeça e seguir como quem foi restaurado por amor. Diga comigo: eu recebo a paz de Deus. Essa paz que excede todo o entendimento humano. Essa paz que não depende de circunstâncias, mas da presença. Essa paz que invade a alma e ocupa os espaços onde antes havia culpa. Sinta-a agora. Ela está fluindo em você. Você está sendo envolvido por ela. Deus está te renovando, e isso é real. Há um novo brilho no seu espírito. Há uma nova força nas suas palavras. Você não é mais refém da culpa. Você é testemunha da graça. E o que antes te envergonhava, agora se tornará parte do teu testemunho. Prova viva de que o amor de Deus é maior que qualquer erro. Agora, respire novamente, devagar. O peso se foi. A mente está em paz. O coração está limpo. E no lugar da culpa, há uma certeza. Deus te perdoou e a graça te libertou. Permaneça nesse estado de leveza e comunhão. Sinta o ar que entra, o silêncio que envolve, o espírito que habita. Você é livre porque o amor venceu. E a partir de hoje, toda vez que a culpa tentar te visitar, você vai se lembrar: eu sou perdoado, restaurado e livre porque a graça de Deus habita em mim. Momento de silêncio e presença divina. Agora que as palavras cessam, é o momento em que Deus começa a falar no silêncio. Feche os olhos e perceba: há uma paz diferente neste instante. Ela não vem do som, nem das frases. Ela vem da presença, do toque invisível que envolve você agora. Apenas respire. Deixe o ar entrar suavemente, como se o próprio Espírito Santo preenchesse o espaço dentro do seu peito. Não há pressa. Não há exigência. Não há culpa. Apenas paz. Sinta o ambiente à sua volta mudando. O ar parece mais leve, o coração desacelera. Os pensamentos se aquietam. É como se uma presença sagrada tivesse entrado na sala, silenciosa, mas poderosa. Essa presença é o próprio Deus, repousando sobre você com ternura e autoridade. Agora tudo o que você precisa fazer é permanecer. Permita-se estar. Não lute contra os pensamentos. Deixe que eles se dissolvam, como nuvens que passam e desaparecem no céu. Sinta o peso indo embora aos poucos. Aquilo que antes te oprimia já não tem força aqui. A paz começou a ocupar o lugar da dor. O silêncio não é ausência. O silêncio é o santuário onde a alma encontra Deus. É no silêncio que ele fala, não com palavras, mas com presença. E neste momento, o Espírito Santo está sussurrando verdades profundas dentro de você. Verdades que não precisam ser compreendidas, apenas sentidas. Respire novamente. Inspire a presença de Deus. Expire tudo o que não vem dele. Cada respiração é uma renovação. Cada suspiro é uma entrega. Cada segundo de quietude é uma confirmação. O Senhor está aqui. Você sente algo diferente. Uma leveza que vem de dentro.
um calor suave que te envolve. É a culpa indo embora. É o perdão sendo selado. É a graça assumindo o lugar da dor. Você não precisa mais se defender, justificar ou relembrar o passado. Tudo o que precisava ser dito já foi entregue. Tudo o que precisava ser curado já começou a ser restaurado. Agora, imagine-se diante de um rio cristalino. A água flui calma, constante, pura. Você se aproxima, coloca as mãos na água e sente a temperatura perfeita, nem fria, nem quente, apenas suave. Essa água representa o Espírito de Deus, lavando os últimos resquícios da dor, da culpa e do medo. Ela limpa a sua mente, purifica os seus pensamentos, acalma o seu coração. A cada gota que toca em você, algo se renova. A cada respiração, o Espírito te restaura por dentro. O silêncio continua, mas agora ele é cheio. Cheio de significado, cheio de presença, cheio de amor. Você começa a perceber que não está sozinho. Nunca esteve. Mesmo nos dias em que se sentiu perdido, Deus estava lá, apenas esperando o momento em que você abriria espaço para Ele habitar de novo. E este momento é agora. Sinta o amor de Deus te envolvendo como um cobertor suave. Não há mais ruído, nem acusação. Só o som da sua respiração e o pulsar tranquilo do seu coração, sincronizado com o ritmo da presença divina. Deixe essa calma se espalhar pelo corpo inteiro, dos ombros aos braços, do peito ao abdômen, das pernas até os pés. Todo o seu ser está sendo harmonizado. Deus está alinhando o que estava fora do lugar. Agora, imagine uma luz dourada vindo do alto, descendo lentamente sobre você. Ela toca a sua cabeça, o seu rosto, o seu peito e se espalha até os pés. Essa luz é o amor de Deus em forma de presença. Ela entra em cada parte do seu ser, purificando, restaurando, preenchendo o que antes estava vazio. O que era escuridão se torna luz. O que era culpa se transforma em perdão. O que era remorso agora é aprendizado. Deus está aqui no meio do seu silêncio, curando o que nem você sabia que precisava ser curado. Ele toca o invisível, o intocável, o profundo. Ele está restaurando a confiança, reconstruindo a esperança, reacendendo a fé. O Espírito Santo está dizendo dentro de você: está feito, está limpo, está completo. Permaneça nesse estado. Não há nada mais a dizer, apenas sentir, respirar, estar. Você e Deus. Nenhuma distância, nenhuma culpa, nenhum passado, só a presença. Agora, o seu coração bate em paz, a sua mente está em silêncio e a sua alma purificada repousa nos braços do Criador. O perdão não é mais uma promessa, é uma realidade. E a graça, que começou como um toque, agora é o próprio ar que te cerca. Continue respirando nessa presença. Sinta a paz se aprofundando, como se cada célula do seu corpo aprendesse o que é descansar em Deus. O que Ele fez em você hoje é definitivo. E o silêncio que agora te envolve será, a partir de hoje, o lugar onde você encontrará abrigo sempre que precisar. Palavra profética de confirmação. O Espírito de Deus está presente agora, e Ele me faz declarar sobre a sua vida: o tempo da culpa acabou. Deus está dizendo: eu te lavei, eu te purifiquei, eu te fiz novo. As vozes que te acusavam estão sendo silenciadas. As memórias que te prendiam estão sendo curadas. As feridas que te sangravam por dentro estão sendo seladas pela graça. Hoje o céu se abriu sobre você e uma unção de restauração começou a ser derramada. O que antes era peso, agora é leveza. O que era vergonha, agora é testemunho. O que era queda,
agora se torna ponto de recomeço. O Senhor está te levantando, não com condenação, mas com compaixão. Ouça a voz de Deus ecoando dentro de você agora. Filho, filha, eu vi o teu arrependimento. Eu vi as lágrimas que ninguém viu. Eu conheço os cantos escuros da tua alma e as lutas que travas em silêncio. Mas hoje eu apago o que te acusava. Eu restauro o que o pecado tentou destruir. E o que antes te lembrava do erro, agora será lembrança da graça. Sinta a presença de Deus te cercando neste momento como uma brisa suave. Ela toca o seu rosto, desce pelos ombros, envolve o peito e chega até o coração. É o Espírito Santo te renovando por dentro, limpando cada resquício de culpa. Deus está dizendo: eu não quero apenas perdoar o que você fez. Eu quero restaurar quem você é. Essa palavra é para você que ainda se sente indigno, que pensa que estragou tudo. O Senhor te diz: você é mais amado do que imagina. O seu erro não me surpreendeu, porque o meu amor é maior do que o seu pecado. E aquilo que o inimigo usou para te acusar, eu uso agora para te curar. Há uma troca acontecendo no mundo espiritual. O peso da condenação está sendo substituído pela leveza do perdão. O som do arrependimento está se tornando canção de gratidão. A dor está se transformando em sabedoria e a vergonha está dando lugar à paz. Você pode sentir, o ambiente mudou. A atmosfera que antes era densa está agora carregada de presença. É o toque do Espírito dizendo: você é livre. Livre da culpa, livre do medo, livre do passado, livre do olhar julgador, inclusive o seu próprio. Deus não quer que você volte ao mesmo lugar de dor. Ele quer que você caminhe em novidade de vida. Por isso, Ele está restaurando não apenas a sua consciência, mas também a sua identidade. Ele está te lembrando de quem você é. Você é meu filho. Você é minha filha. E eu te chamei para andar em liberdade, não em remorso. O Espírito Santo continua falando ao seu coração. Não olhe mais para trás. O que estava sujo eu lavei. O que estava perdido eu encontrei. O que estava quebrado eu restaurei. Agora imagine o céu se abrindo sobre você. Uma luz dourada, intensa, desce lentamente e repousa sobre a sua cabeça. Essa luz é o símbolo da purificação que Deus está completando neste exato instante. Ela entra no seu coração e ilumina tudo o que ainda estava escuro. Cada pensamento negativo, cada lembrança amarga, cada acusação interna. Tudo isso se desfaz como fumaça diante da presença do Senhor. O Espírito de Deus te diz: eu apaguei o que te condenava. O teu nome foi escrito em um novo livro, o livro da graça, e ninguém poderá apagar o que eu escrevi. Você é meu e eu sou teu. Você é amado e nada mudará isso. Respire fundo e receba essa palavra. A paz que você sente agora não é apenas um alívio momentâneo, é o início de uma nova fase. Uma fase de reconciliação, de descanso e de propósito. Deus está te chamando para viver como alguém que já foi perdoado, não como alguém que ainda busca aprovação. Você não precisa mais se provar. Você não precisa mais se esconder. O perdão que foi liberado sobre você é total, completo e eterno. O Espírito Santo confirma: o que foi dito hoje no céu está selado. Nada pode desfazer o que eu determinei. Você foi limpo, você foi curado, você foi restaurado. Agora, coloque a mão sobre o seu coração e declare com fé: Senhor, eu recebo o teu perdão. Eu recebo a tua graça. Eu recebo o teu amor que me faz novo. Sinta o calor suave sob a palma da sua mão. É a confirmação divina. Deus está selando esta palavra dentro de você, tornando-a verdade viva e permanente. A partir de hoje, toda vez que a culpa tentar te visitar, ela encontrará uma porta fechada,
marcada pelo sangue de Cristo. Toda vez que o passado tentar falar, ele será silenciado pela voz do perdão. E toda vez que o medo tentar te dominar, o amor de Deus te lembrará: você já foi libertado. A paz que habita agora em você é o selo do Espírito, e essa paz permanecerá, mesmo quando as vozes externas tentarem abalar. Porque o perdão de Deus não é frágil, é eterno, e o que ele limpou, ninguém mais poderá manchar. Convite à ação de fé. Agora que o peso se foi, é hora de selar essa libertação com um ato de fé. Não apenas ouvir, mas declarar, manifestar, tornar visível o que Deus acabou de fazer dentro de você. Há momentos em que o Espírito Santo toca de forma tão profunda que a alma precisa responder. E essa resposta hoje é uma confissão pública de libertação. Eu quero que você escreva aqui nos comentários: fui purificado pela graça de Deus. Essas palavras não são simples frases, elas têm poder espiritual. Quando você escreve, você testemunha. E quando você testemunha, você confirma no mundo visível o que o céu já declarou no invisível. Escreva como quem está assinando um novo começo. Cada letra que você digita é como uma semente plantada na terra da fé. E o Espírito de Deus está dizendo: essa semente vai florescer em paz, em leveza, em uma nova história. Talvez a culpa tenha te acompanhado por muito tempo, anos talvez. Mas agora, ao escrever, você está dizendo: eu não pertenço mais ao passado, eu pertenço à graça. E essa declaração tem o poder de selar espiritualmente o que Deus iniciou nesta oração. Há algo que acontece quando você se posiciona em fé. O inimigo perde o direito de te acusar, porque a confissão do perdão é como uma muralha invisível ao redor da sua mente. O simples ato de declarar abre espaço para que o Espírito Santo habite plenamente onde antes havia peso e vergonha. Por isso, escreva com convicção, com amor, com entrega. E enquanto você escreve, imagine a presença de Deus te observando com um sorriso. Ele te vê e diz: esse é o meu filho, essa é a minha filha, que compreendeu o poder da graça. Não é mais sobre o que você fez, mas sobre quem você é agora. Alguém purificado, alguém restaurado, alguém amado. Depois de escrever, permaneça por um momento em silêncio. Respire fundo. Sinta o ar entrando. É o sopro da nova vida. Sinta o coração batendo. É o ritmo da graça fluindo em você. Deixe o Espírito Santo selar essa paz. Permita que cada célula do seu corpo, cada pensamento e cada lembrança sejam tocados pela certeza do perdão. E se essa mensagem falou profundamente ao seu coração, compartilhe este vídeo. Não por costume, mas como quem entrega algo sagrado. Talvez alguém esteja agora preso à culpa que você acabou de vencer. E a tua partilha pode ser o canal que Deus usará para libertar outra alma. Um simples gesto seu pode mudar o destino de alguém. A palavra que o Senhor me dá agora é esta: o perdão que te alcançou vai alcançar outros por meio de você. Você é portador da mesma graça que o restaurou. A tua voz, o teu testemunho e até mesmo a tua escrita nos comentários são sinais do amor de Deus em movimento. Então declare: fui purificado pela graça de Deus. Deixe que o mundo espiritual ouça. Deixe que a luz dessa confissão se espalhe. O perdão te libertou. E agora você é um canal de libertação. Enquanto você sela essa fé, o Espírito Santo está derramando sobre você uma unção de paz que ultrapassa o entendimento. Essa paz vai te acompanhar nos próximos dias. Vai repousar sobre o teu lar e vai te lembrar a cada manhã: você é livre, o passado foi apagado, a graça venceu. Agora, feche os olhos por um instante. Respire novamente, com calma, e diga dentro de si:
Senhor, eu recebo o teu perdão e caminho leve na tua presença. Essa é a sua nova identidade. A culpa não dita mais o seu caminho. O amor de Deus dita. A vergonha não define mais quem você é. A graça define. E o medo não controla mais o seu amanhã, porque o perdão já abriu as portas da sua nova jornada. O Espírito de Deus selou essa obra em você. E neste exato momento, o céu está em silêncio, contemplando uma alma que escolheu recomeçar. Você é livre. Você é amado. Você é perdoado. E agora, o teu coração é um altar limpo onde habita a presença do Senhor. Encerramento, profundo e inspirador. Agora é o momento de silenciar o coração e apenas sentir. Tudo o que era peso já foi levado. Tudo o que te acusava foi apagado. O que antes te apertava por dentro agora dá lugar a uma paz que você talvez não sentisse há muito tempo. Essa leveza que você sente não é apenas emocional, é espiritual. É o toque do Espírito Santo purificando, restaurando e preenchendo o vazio que a culpa havia deixado. Deus ouviu o teu clamor. Ele viu o teu arrependimento sincero e agora Ele está te entregando um novo começo. Não há mais manchas, não há mais condenação, não há mais necessidade de carregar o passado como uma cruz pesada. A cruz de Cristo já foi suficiente. Tudo o que precisava ser pago, foi pago ali. Tudo o que precisava ser restaurado, começou a ser restaurado agora. O Salmo 51 se cumpriu em você neste instante. Deus criou em você um novo coração. Um coração limpo, leve, sensível à voz dele. Um coração que volta a bater em paz, sem o medo do erro, sem o peso da lembrança, sem a sombra da vergonha. O Espírito Santo renovou dentro de você um espírito inabalável, aquele que confia, que crê, que recomeça sem olhar para trás. Você foi purificado, e não há poder algum que possa desfazer o que Deus fez. O perdão dele não é parcial, não é condicional, é total, eterno e definitivo. O passado não tem mais voz sobre o teu presente. A dor que te acompanhava agora se dissolve na presença de um amor que não cobra, mas cura. Um amor que não te julga, mas te restaura. Um amor que te olha e diz: eu sempre estive aqui, esperando o momento de te ver livre. Permaneça por um instante nesse silêncio sagrado. Respire com calma. Sinta a atmosfera ao teu redor. Ela mudou. A presença de Deus está aí, agora mesmo, enchendo o ambiente de paz. Talvez você sinta vontade de chorar e está tudo bem. Essas lágrimas não são de culpa, são de alívio. É o sinal de que o peso foi embora e o amor tomou o lugar. Daqui para frente, caminhe em leveza. Não olhe mais para trás tentando entender o que já foi apagado. Olhe para frente com a certeza de que o teu amanhã é escrito por mãos que te amam. E quando a lembrança do erro tentar voltar, lembre-se, o sangue de Cristo já limpou tudo. A tua alma é agora um campo novo, pronto para florescer sob a luz da graça. A partir deste momento, que cada respiração seja uma lembrança viva da misericórdia de Deus. Que cada amanhecer traga a certeza de que a culpa não tem mais poder sobre você. Que cada noite seja dormida em paz, porque o perdão te cobre como um manto. Você é livre, você é amado, você é perdoado. E o teu coração pertence àquele que te deu uma nova chance, não por merecimento, mas por amor. O Espírito Santo te conduz agora por um caminho de paz, um caminho sem o eco do passado, sem a voz da culpa, sem a sombra do medo. Você caminha em direção à plenitude de quem entende o que é ser restaurado pela graça. E onde antes havia ferida, agora há testemunho. Onde antes havia dor, agora há propósito. Onde antes havia culpa, agora há fé viva.
Que este vídeo não termine aqui, que ele continue ecoando dentro de você como uma oração constante e que a cada vez que a culpa tentar retornar, você lembre desta verdade: Deus me purificou. Eu sou dele e nada pode me separar do seu amor. Agora feche os olhos e agradeça. Apenas diga: obrigado, Senhor. Não por palavras ensaiadas, mas por gratidão sincera. Agradeça pelo perdão, pela presença, pela leveza e por este novo começo. Agradeça porque Ele não te deixou preso ao passado, mas te conduziu à liberdade. E à medida que você se despede deste momento, leve consigo a certeza de que a paz que entrou no seu coração veio para ficar. Ela não depende de circunstâncias, de pessoas ou de dias bons. Ela vem do alto e ninguém pode tirá-la de você. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer sobre ti o rosto dele. Que o amor de Cristo continue sendo o teu refúgio, o teu descanso e a tua força. E que a graça que te libertou hoje se torne o alicerce da tua nova caminhada. Agora vá. Leve essa paz com você. E lembre-se, quando Deus purifica, Ele não apenas limpa o passado, Ele reescreve o futuro. Você é prova viva da misericórdia. E a partir de hoje, a tua história não é mais marcada pela culpa, mas pela graça.